todos com a paz do Senhor Jesus. Mas está muito fraco. Quem veio com toda a fé que Deus te deu, vai responder com todo entusiasmo a essa saudação. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Quem quer cumprimentar os ouvintes e os internautas, diga: eu quero. Então levante uma mão com a minha, uma mão, sinalizando saudação a todos. Diga assim: ouvintes e internautas, aceitem a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem aplaudir ao Jesus com as mãos, com as palmas, Ele merece. Aleluia. Abram suas Bíblias em Salmo 89. Nós vamos ler apenas alguns versículos da palavra do Senhor nosso Deus. Apenas alguns versículos. Eu estava em comunhão com Deus hoje, no final da manhã, e em oração ao Senhor nosso Deus, ajoelhada ao lado da minha cama, eu perguntava: Senhor, sobre o que o Senhor quer falar hoje ao teu povo? Nós estamos na campanha Eu Sou o Senhor que te sara, e o Espírito Santo trouxe ao meu coração: o Senhor sara a nossa descendência. O Senhor sara a sua família, os seus filhos, a sua descendência. O Senhor sara no âmago do ser. Sara, o Senhor poderá sarar a mente da sua descendência, o coração ferido dos seus descendentes, a herança que o Senhor te deu. Ele sara, Ele cura, e depois ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo celestial. Vamos então à leitura da Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, Salmos 89, verso 28 a seguir. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu conserto lhe será firme, e conservarei para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade. Não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Repitam assim: não quebrarei o meu conserto, não quebrarei o meu conserto. Podem sentar-se os que têm os seus lugares, desocupem as suas mãos, louvem ao Senhor com alegria, com entusiasmo. Louvem, 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 louvem. Aplaudam o nome do Senhor. Palavra do Senhor nosso Deus, aquela dita pelo Senhor ao seu servo rei Davi, reafirmando um conserto por meio de promessas que o Senhor havia feito àquele que era segundo o coração de Deus. O Senhor havia já feito todas estas promessas ao seu filho querido, aquele que era segundo o coração de Deus. E nesta passagem que acabamos de ler, nesse relato, o Senhor vem reafirmar, o Senhor vem renovar com ele o conserto que havia prometido por meio das suas palavras.
Da mesma maneira, o Senhor nos permite hoje aqui tomar conhecimento de que existe para as nossas vidas promessas inefáveis. Existe para as nossas vidas promessas que Satanás não conseguirá apagar. Promessas do Senhor para nós, que o inimigo de nossas almas não vai conseguir impedir que se concretizem. O Senhor vem garantir para nós aqui no dia de hoje, por meio da sua palavra, que a herança que Ele nos deu, que são os filhos, a nossa descendência, os netos, os bisnetos e assim por diante, todos eles estão cobertos pela promessa do Senhor, se nós andarmos em retidão e guardarmos a aliança que o Senhor fez conosco. É notório em muitos relatos bíblicos, em muitos relatos dentro da palavra do Senhor, é notório que toda vez que Deus quer fazer uma aliança conosco, é Ele quem procura o ser humano para fazer esta aliança. O Senhor não espera que o ser humano vá até Ele pedindo, ou solicitando, ou suplicando, ou clamando por algo, para então Deus conceder por meio da sua promessa. Não, Ele mesmo almeja fazer conosco, não somente a aliança sempiterna, através de Cristo Jesus, que foi feita quando o ser humano pecou contra Deus ainda lá no Jardim do Éden, e esta aliança sempiterna prossegue e continua até os dias atuais, e ela se estende de geração em geração, na vida daquele que teme ao Senhor, e reconhece Jesus como Filho de Deus. Mas não apenas esta promessa, não apenas esta aliança, Deus quer fazer conosco, mas muitas outras ainda o Senhor almeja aliançar com o ser humano, fazer um pacto novo, uma nova promessa, reconfirmando as palavras ditas a nós há muitos anos atrás. Quantos de nós olhamos para a nossa descendência, os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos netos, as nossas netas, os agregados à nossa família, que dependem de nós de alguma maneira, dependem das nossas orações, dependem da nossa fé no Senhor, para que a bênção os alcance também, como nossos descendentes. Quantos de nós olhamos para esta nossa descendência e não vemos uma forma, uma maneira de que na vida deles a promessa do Senhor possa se cumprir? Porque são blasfemadores, porque são caluniadores, porque são de dura cerviz, porque não creem no poder de Deus. E tudo isso por quê? Porque Satanás tem aprisionado as mentes, Satanás tem aprisionado as vidas, Satanás tem aprisionado as ideologias, as filosofias, colocando no lugar da ideologia divina, incutida a cada um de nós ainda no nosso nascimento, mas no decorrer da vida, trocada e suplantada pela filosofia de Satanás. Porém o Senhor, olhando das alturas e dos altos céus, contempla a cada um de nós, a nossa descendência, e Ele não vê como o homem vê, mas Ele olha para nós e para a nossa descendência, e vê cada palavra da promessa feita a nós, cada palavra da aliança dita a nós no seu tempo. É isto que Deus vê, é isto que Deus vê quando olha para nós e para a nossa descendência. Aleluia! Deus prometeu, minha irmã, Deus prometeu, meu irmão. Então descanse no Senhor e na sua promessa. Então somente descanse em Deus e na sua promessa, porque a seu tempo
cumprirá o pacto, a aliança feita por Deus. Nós fomos alcançados nos dias atuais, neste presente século, no milênio do qual fazemos parte. Fomos alcançados pela promessa feita por Deus a Abraão, pela promessa feita por Deus a Noé, pela promessa feita por Deus a Isaque, a José. Esta promessa feita por Deus aos santos homens do passado se estendeu de geração em geração e nos alcançou, porque assim são as misericórdias do Senhor, elas são novas a cada manhã, e a benignidade dele se estende de geração em geração, até os dias atuais. Aleluia, 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 até os dias atuais. A minha benignidade, benignidade, não é bondade, não, é muito mais. Bondade é quando você faz o bem a alguém, isso é bondade. Benignidade é você ser bom na sua essência, no âmago do seu ser não haver maldade, não haver malignidade, mas apenas benignidade. E aos que te fazem mal, você devolve com o bem. Aos que te apedrejam, você devolve com coisas boas, porque você é benigno, porque você é benigna. E este dom precioso da benignidade que habita o seu ser não lhe permite agir de acordo com os filhos de Satanás, não. Porque o que habita em você não é o espírito maligno, é o Espírito Santo do Senhor, que é benignidade, bondade também, aleluia. É este Espírito que habita o nosso ser, a nossa vida, a benignidade. A minha benignidade lhe guardarei para sempre. E o meu conserto, o Senhor repete a palavra conserto no começo, repete no final também, dizendo: o meu conserto lhe será firme. E depois Deus diz: não quebrarei o meu conserto. Então por que duvidar? Por que não acreditar? Se apenas em um único trecho da leitura bíblica o Senhor garante, repetindo 2 vezes, que o conserto dele está firme conosco, e ele não vai quebrar o conserto feito conosco. Quando o Senhor falou com você naquela madrugada, você se lembra, não se lembra? Daquela madrugada em que o Senhor falou com você, e o Senhor lhe fez promessas, que até hoje você está aguardando. Permaneça firme, porque o conserto do Senhor é firme, assim como são os montes firmes de Sião ao redor de Jerusalém. O Senhor está com o seu povo também, cumprindo a sua promessa, mantendo firme o seu conserto e reafirmando: não quebrarei o meu conserto que fiz convosco. Hoje esta é a palavra de Deus, falando com você, falando nesta tarde, no dia de hoje. Há um conserto que eu fiz, há um conserto sobre a sua descendência, sobre os seus filhos, as suas filhas, sobre os seus descendentes. Há uma aliança, há um pacto feito por Deus com você. Porque a benignidade dele te alcançou, te redimiu, te resgatou. E por meio dessa benignidade, esta bênção diz respeito não somente a você, mas também aos seus filhos, aos que estão longe, a todos quantos o Senhor chamar. Está afirmado na Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 2, verso 39.
esta bênção, quando Pedro, após a descida do Espírito Santo, aleluia, o Espírito Santo veio, promessa de Jesus. Jesus havia prometido: eu vou enviar o Espírito Santo. Um concerto, uma aliança que Jesus fez com os seus discípulos, com os seus seguidores. A promessa de que enviaria o Espírito Santo Consolador. E esta promessa se cumpriu. O Espírito Santo veio e invadiu aquele lugar onde eles estavam reunidos, e foram vistos por todo línguas de fogo, labaredas de fogo, como que repartidas sobre cada cabeça. Era o Espírito Santo se manifestando com fogo que queima o pecado, que destrói a iniquidade. Aleluia, aleluia, aleluia. É este Deus poderoso que está hoje aqui falando. É este Deus que está hoje aqui falando. E Pedro então apregoava do que havia acontecido ali. E Pedro dizia: sabe, aquele Jesus que vocês mataram, sabe, aquele Jesus que vocês crucificaram, sabe, aquele que vocês fizeram sofrer no madeiro, fizeram carregar a cruz pesada, sabe, e vocês fizeram isso porque não tinham conhecimento de quem é este Jesus. Mas saibam todos vocês que este Jesus que vocês mataram, este Jesus que vocês crucificaram, este Jesus que foi sepultado, ele não está mais na sepultura, ele ressuscitou. Aleluia, ele ressuscitou, e com ele, aleluia, e com ele ressuscitou também cada promessa. O pacto da nova aliança ressuscitou com Cristo Jesus. O pacto da nova aliança veio para fora da sepultura, juntamente com Jesus. E quando Pedro estava ali falando a respeito deste Jesus, que aquele povo havia matado, crucificado, aquele Jesus que havia sido sepultado, e Pedro falava com ousadia, Pedro falava com intrepidez, Pedro falava com coragem: se vocês não aceitarem a este Jesus, vocês vão perecer, porque este Jesus veio para que vocês tenham vida com abundância. Ele veio para dar a vocês a maior bênção de todas na face da terra, que é a bênção da salvação. E esta bênção, dizia Pedro, esta bênção da salvação, ela diz respeito a vocês, ela diz respeito aos seus filhos, ela diz respeito aos que estão longe, ela diz respeito a todos quantos Deus chamar para a salvação. Aleluia! Eis aí a sua promessa, minha irmã, eis aí a sua promessa, meu irmão, de que a salvação alcança a sua descendência. O Senhor sara aquela mente conturbada, cheia de filosofias de Satanás, aquela mente já ocupada pelas ideologias satânicas. O nosso Deus tem poder de destruir e desfazer toda obra maligna, porque o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Aleluia, aleluia. É neste sangue que se cumpre a promessa. É neste sangue carmesim puro, é neste sangue que se cumpre toda a promessa que o Senhor fez ao ser humano desde os primórdios, desde os primeiros tempos,
até os dias atuais e se prolonga de geração em geração. E Deus continua dizendo mais: conservarei para sempre a sua descendência. Satanás quer aniquilar, não quer? Satanás quer matar, não quer? Satanás quer ceifar a vida dos nossos descendentes, mas quem nos prometeu é aquele que nos dá vida e vida com abundância, e ele diz: eu conservarei a sua descendência. Aleluia! Ele sara, portanto, ele sara para que a enfermidade do pecado, lepra, pecado é algo tão terrível que espiritualmente é conhecido como lepra, lepra espiritual. E você sabe o que a lepra faz com o corpo físico, não sabe? Age de igual modo no corpo espiritual. Lepra vai comendo aos poucos, destruindo aos poucos. Você olha para a sua descendência e vê a sua descendência sendo destruída aos poucos, mas você está ali na batalha, firme nas promessas do Senhor, e a promessa dele é: eu conservarei a sua descendência. Portanto, creia, crê tão somente, creia, ele vai conservar. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos e profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara e com açoites. Portanto, não estranhe se a sua descendência começar a sofrer, começar a passar por situações terríveis, trágicas, tristíssimas. Não reclame, não murmure, lembre-se da promessa do Senhor, porque Ele faz uma promessa, Ele corrige, Ele vai corrigir, e não se oponha quanto a isso. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, porque Ele faz com amor, Ele faz com misericórdia, Ele mostra compaixão. Aleluia! Deixa Deus agir, deixa Ele descer o chicote, deixa Ele dar umas varadas, açoites. Ele mesmo está dizendo que fará isso. Então não se oponha ao agir de Deus, mas deixe, porque a Bíblia Sagrada nos afirma dizendo: certa feita foi colocado diante de um servo, um seguidor do Senhor, na mão de quem ele queria que fosse feito, julgada a sua causa e feito justiça por ele. Ele então escolheu: Senhor, que eu caia nas suas mãos, porque as suas mãos sempre agem com misericórdia. A mão do Senhor age com misericórdia. Se não, vejam o que o texto sagrado continua dizendo: mas, aleluia, não retirarei totalmente dele a minha benignidade. Depois do açoite, depois de corrigir, depois de dar umas lambadas, louvado seja Deus por isso. Vejam bem como era Jó, como era a vida de Jó. E Jó intercedia por seus filhos, que eram pecadores. E a Bíblia Sagrada fala que Jó fazia votos com Deus, oferecia sacrifícios ao Senhor, para que Deus pudesse perdoar o pecado cometido pelos seus filhos. Então, minha irmã, então, meu irmão, você está agindo corretamente aos pés do Senhor Jesus, clamando e suplicando e pedindo e intercedendo e perseverando em oração
porque você está intercedendo pelos seus filhos. Por isso, não reclame quando Deus começar a agir. Não reclame, não reclame. Ele promete e Ele cumpre. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Você será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. A sua descendência não vai mendigar o pão, porque a Bíblia Sagrada nos afirma: um dia eu fui jovem, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Os seus filhos serão chamados servos de Deus, as suas filhas serão chamadas servas do Senhor, por causa da sua prece, por causa da sua oração, por causa dos seus votos e da sua súplica. Deus fez uma promessa com você, e Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Deus fez um concerto com você, e Ele vai cumprir. Esta bênção diz respeito a vocês, diz respeito aos seus filhos. Ele sara do pecado. Ele sara do pecado. Várias passagens bíblicas relatando o Senhor Jesus expulsando demônios, legiões de demônios da vida de algumas pessoas. Ao final do relato está lá escrito: e o Senhor Jesus curou da possessão diabólica. E o Senhor Jesus curou da tormenta do maligno, de Satanás. Portanto, creia, este Senhor que te sara é o mesmo Senhor que sara a sua descendência. É o mesmo Senhor que sara a sua descendência. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Não alterarei, não alterarei o que saiu e o que vai sair ainda dos meus lábios. Não será alterado, não será distorcido, não será vilipendiado, não sofrerá vitupério, porque por causa do pacto, da aliança, do concerto que o Senhor fez com você. Ele é fiel em cumprir, e a sua palavra não voltará para ele vazia, mas fará o que lhe apraz. E o que é que lhe apraz? O que é que apraz ao Senhor concernente à salvação, ao plano da redenção? Leia 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. É da vontade do Senhor que todos sejam salvos. Portanto, Deus não lhe deu descendência para a perdição. Deus não lhe deu descendência para sofrer no inferno perpetuamente, no lago de fogo. Deus te deu descendência para ser salvo, redimido, lavado no sangue do Cordeiro, por meio do pacto da aliança sempre eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. É por meio disso. Glórias a Deus. E eu sei que há pessoas que pedem todos os dias, dia e noite sem cessar, pedem todos os dias: Senhor, a minha descendência, a tua promessa, Senhor, para a minha descendência, a tua promessa, Senhor, para os meus filhos, a tua promessa para as minhas filhas, a tua promessa para os meus descendentes. E hoje aqui Deus está reafirmando esta promessa. Neste encerramento da campanha, eu sou o Senhor que te sara. O Senhor está dizendo: eu não me esqueci de vocês, eu não me esqueci da promessa que fiz,
Eu sou o Senhor que cumpre as suas promessas, e o meu conserto guardarei firme, para que você possa ver a promessa do Senhor se cumprindo na sua vida, se cumprindo na vida da sua descendência. É preciso que haja um novo nascimento, começando por você. Um novo nascimento, começando por você. E não adianta você dizer de si para si mesmo: ah, se tal pessoa estivesse aqui, ouvindo esta palavra. Não, não. Deus trouxe você porque era você mesmo que precisava ouvir, não era aquela pessoa. Então receba esta palavra e saiba que é preciso nascer de novo. É preciso, é preciso. Aleluia. É preciso nascer de novo na família de Cristo Jesus. Um dia você estava vivo. Um dia você estava viva na família de Cristo Jesus. Mas as filosofias desse mundo, as ideologias malignas vieram contra você, se insurgiram contra você e conseguiram se inserir na sua mente, na sua vida, no seu ser, e com isso afastaram você do caminho do Senhor. Mas hoje, aqui e agora, o Senhor está querendo refazer o pacto, a nova aliança com você. E para isso eu vou orar ao seu favor. Quero convidar aqui todos vocês que vão fazer este novo pacto com Deus, a nova aliança com o Senhor. Reparem que o Senhor está chamando você para um novo pacto. É assim que Ele faz. Quando Ele quer fazer um pacto, uma aliança conosco, é Ele quem nos chama para isso. Portanto, você vai se levantar do seu lugar aí agora e vai vir aqui diante do altar. Você vai vir porque você quer retomar a nova vida em abundância com Cristo. Você quer vida abundante para o seu lar, para a sua descendência, para a sua família. Então você vai se levantar e vir. Nós vamos orar aqui diante do altar. Você que está com a vida meio lá, meio cá, diante do Senhor, um pé no mundo, um pé no caminho do Senhor. Um dia você faz a vontade de Satanás, outro dia você faz a vontade de Deus. Um dia você conversa com o Senhor, no outro dia você pensa: não conversei, não foi Ele quem falou comigo. Você está cocheando entre dois pensamentos. Deus quer purificar o seu ser agora, aqui por completo. E você que nunca antes havia feito uma aliança com Deus, o Senhor te chama agora para uma aliança com Ele. O Senhor te chama agora. Venha fazer esta aliança com o Senhor. E você vai começar a caminhar com este Deus. E você vai perceber que a promessa do Senhor que Ele está fazendo hoje aqui a você, nesta aliança que você vai fazer com Ele, esta promessa vai alcançar a sua descendência de geração em geração. E haverá fartura, fartura de paz, fartura de prosperidade, fartura de harmonia na sua casa. Não haverá mais contenda, não haverá mais discórdia, porque Deus vai unir e vai derramar sobre todos vocês lá na sua casa o amor divino e celestial. Mas para isso Ele quer fazer com você uma aliança. E por isso Ele te convida, enquanto você se levanta do seu lugar e vem, eu quero louvar o nome do Senhor com um hino que tem por título Bálsamo. Bálsamo para aqueles corações que estão angustiados, que olham para a situação e pensam: eu não sou digno nem apenas de falar o nome do Senhor. A você que está pensando desta maneira, é que o Senhor está dizendo: venha,
eu quero fazer uma aliança com você. Portanto, se levante do seu lugar e venha aqui agora. Não deixe passar a oportunidade de fazer a aliança com Deus. Enquanto eu canto esta canção, Bálsamo, você vai se levantar do seu lugar e vai vir, e o Senhor fará esta aliança com você. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o nosso Deus, santo é o Senhor Jeová. Aleluia. Amado Deus, estou aqui. Vida ferida, alma sofrida, agora venho a ti, porque bem sei que tens poder para curar, fazer parar o meu sofrer. Foi por isso que decidi conversar com o Senhor, pois eu sei que és todo amor. Restaura vidas desiludidas, traz alegria e novo viver, livra da morte, és um Deus forte, em tuas mãos está todo o poder. Olha agora, Senhor, para cada pessoa que decide fazer esta aliança contigo, ó Pai. Pessoas que estão nos ouvindo a longa distância, pessoas que estão acompanhando pela internet também. Estas pessoas se sentiram tocadas por tuas mãos de amor, ó Pai, e decidiram agora fazer este pacto contigo, porque entenderam que o Senhor é um Deus de promessas e que cumpre a palavra dita no seu tempo. Senhor, recebe agora estas pessoas e ouve a oração de cada uma delas, ó Pai. Ouve, Senhor. Foi por isso que decidi conversar com o Senhor, pois eu sei que és todo amor. Restaura vidas desiludidas, traz alegria e novo viver, livra da morte, és um Deus forte, em tuas mãos está todo o poder. Restaura vidas desiludidas, traz alegria e novo viver, livra da
a Deus. Vocês que vieram para fazer aliança com Deus, cheguem mais para cá, mais pertinho. Neste momento, vocês vão orar comigo uma oração que nós chamamos de oração de confissão. Com a mão sobre o seu coração, podem ficar em pé aqui diante do altar, podem se colocar de pé aqui diante do altar, com a mão no seu coração. Também aqueles que estão acompanhando através da internet ou pelo programa de rádio A Voz da Libertação, que estão fazendo esta aliança com o Senhor, porque vocês ouviram o convite e atenderam ao chamado de Deus para fazerem esta aliança com Ele. Orem comigo também esta oração de confissão. Todos vocês aqui diante do altar, com a mão no coração, de olhos fechados, digam assim comigo, repitam estas palavras dizendo: Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra e eu entendi que esta aliança que faço agora com o Senhor alcançará os meus descendentes. A Tua bênção da salvação é para mim, para os meus filhos, para os meus parentes que estão longe, e o Senhor vai chamar através de mim, através do meu viver, por esta aliança que faço contigo. Eu te peço, escreve agora os nossos nomes lá no céu, no livro da vida, e sela com o Teu precioso sangue para o grande dia da vida eterna. Amém, 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 aleluia. Eu vou orar agora por vocês. Quero orar neste momento também por aqueles que tomaram a decisão de fazer esta aliança com o Senhor, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que estejam acompanhando a transmissão deste culto, seja pelo programa de rádio ou pela internet. Igreja Santa do Senhor, levante as mãos, orem também por estas pessoas. Deus Pai de amor e bondade, eu te agradeço de todo o coração por estas pessoas que o Senhor trouxe para fazer a aliança contigo. Cada pessoa, meu Deus, que decidiu aliançar-se com o Senhor num concerto sempiterno, de um pacto divino sobre as suas vidas, a aliança, Senhor, da salvação, um renovo de vida. Recebe, Senhor, cada pessoa, aonde quer que esteja, orando comigo neste momento. Recebe, Senhor, abraça, Senhor, acolhe, Senhor, pelo Teu amor, por Tua benignidade, e mantém, ó Pai, o Teu concerto com cada uma delas. Estas pessoas, ó Pai, entregaram suas vidas em Tuas mãos aqui hoje, fazendo esta aliança. Sim, Senhor, guarda, protege, guarda e livra de todo mal, fortalecendo dia após dia, até a volta do nosso precioso Jesus. Amém, Senhor, amém, amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. E ninguém abre, eu sei as Tuas obras, Filadélfia, eu sei a Tua paciência, Filadélfia, eis que pus diante de Ti, Filadélfia, uma porta aberta,